Olá pessoal, estamos de volta. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre controle de acesso, tá? O que é o controle de acesso? Quando a gente pensa em um controle de acesso, a gente pensa nem em colocar um login, colocar uma senha, né, e conseguir acesso a um determinado sistema, a um determinado recurso. E é basicamente isso, né? O controle de acesso é a restrição seletiva, né, do acesso a certos recursos ou a um lugar, ou etc. No processo de controle de acesso, né, que também a gente pode também relacionar com autenticidade, né, vai envolver autenticidade e confidencialidade, a gente vai ter 3 passos, né, que são a identificação, a autenticação e a autorização. Né? Em geral, a parte da identificação ela vai envolver a apresentação de algum tipo de credencial. No caso, quando a gente utiliza, por exemplo, o exemplo de qualquer um desses serviços online que a gente costuma usar, né? A gente usa o Cigar, a gente usa o Facebook, ou um e-mail, etc. Como é que a gente se loga, né? Como é que funciona? Em geral, a gente vai colocar um e-mail ou um nome de usuário e pelo menos uma senha, né? Então, aí a gente está tendo 2 elementos importantes, 2 passos importantes para o controle de acesso. Primeiro, a gente está se identificando com o nosso nome de usuário ou com o nosso e-mail, né? É aquilo que vai dizer para o sistema sobre qual usuário a gente está falando, né? Ele vai ter lá uma listagem de identificações de todos os usuários legítimos, né? do serviço ou do sistema. Quando a gente dá uma identificação, ele vai conferir se aquela identificação é a identificação de um usuário válido, né? Então, o passo da identificação é basicamente isso, quando a gente informa para o sistema qual usuário nós somos, né? E aí ele vai fazer essa checagem. E aí, se você, por exemplo, tentar se logar com seu e-mail num sistema no qual você não tem conta, ele vai te dizer que não consegue te identificar, porque ele não conhece aquela identificação. Então, esse primeiro passo, né, é a identificação. Em outros casos, como, sei lá, por exemplo, no caixa de banco, a nossa identificação ela é diferente. A identificação é feita com o cartão. Quando a gente coloca o cartão no caixa, ele observa, né, se ele reconhece aquele cartão e aí identifica qual é o usuário. Se você colocar, por exemplo, um cartão da Caixa Econômica num caixa eletrônico do Banco do Brasil ou um cartão do Bradesco no caixa eletrônico do Itaú, o caixa eletrônico não vai identificar porque ele não reconhece aquela identificação que é o cartão. Depois disso, depois que você se identifica, né, você não precisa só dizer para o usuário, para o banco, ou seja lá qual for o sistema, quem é você. A identificação não é o suficiente para você entrar no sistema e ter acesso aos recursos. Você precisa também provar para o sistema que você realmente é quem é aquela pessoa que você está dizendo que você é, no caso. O segundo passo nesse processo vai ser o da autenticação. Você se identificou para o sistema e agora você tem que dar alguma evidência para ele, você tem que provar para o sistema, de alguma forma, que você realmente é quem você está dizendo que é, né? Que você realmente corresponde àquela identificação que você forneceu. O que o sistema costuma pedir como prova é o que a gente chama de evidência corroborativa ou de credencial, tá? Nesses exemplos que eu citei, como o Cigar, um e-mail ou o Facebook, a gente vai provar para o sistema que nós realmente somos quem somos, dando uma senha. Mas nem todo sistema vai funcionar com esse tipo de evidência, e essa evidência também vai influenciar o nível de segurança que a gente diz que o sistema oferece em relação ao controle de acesso.
Em sistemas que pedem senha, a gente diz que essa é uma evidência corroborativa do tipo que você sabe. Você dá alguma informação para o sistema que ele presume que só você saberia, que no caso é a senha. Claro que isso é facilmente quebrado, né? Porque várias pessoas podem saber a sua senha. E é muito simples, né, você passar a sua senha para alguém. Em outros sistemas, como esse do banco, né, que, por exemplo, quando ele exige que você use um cartão, você já tem outro tipo de evidência corroborativa, que é o do tipo que você tem, né, que você mostra que você realmente é um determinado usuário, apresentando um objeto, né, que você tem, que está em sua posse, no caso, o cartão. Isso aumenta um pouquinho a segurança, porque não tem como duas pessoas terem o mesmo cartão ao mesmo tempo, ou pelo menos não é trivial, né, que duas pessoas tenham o mesmo cartão, dois cartões que o sistema identifica como, né, adequados, né, ao mesmo tempo. Então você tem um pouco mais de segurança no seu controle de acesso quando você tem uma evidência corroborativa do tipo, né, que é algo que você tem em relação a algo que você sabe. E ainda mais seguro é o tipo de evidência que é algo que você é. Que é quando o sistema usa, por exemplo, a biometria, como agora tem nos caixas do Banco do Brasil, que eles pedem para você usar sua impressão digital. Aí já é bem mais complicado, né? Porque em relação ao que você tem, por exemplo, eu posso dar o meu cartão para alguém e pedir para alguém acessar a minha conta no banco, e ela tendo o meu cartão e sabendo a minha senha, o sistema vai aceitar que ela use. Já em relação à evidência corroborativa do tipo que você é, né, o sistema exige minha impressão digital, ou exige, né, aquela scanner de retina, etc. Aí já é bem mais difícil, já é um controle de acesso que a gente pode considerar bem mais seguro, porque é bem complicado alguém conseguir, né, a minha impressão digital para usar no banco sem, né, arrancar meu dedo. Então já é um nível de segurança bem mais complicado, um nível de segurança bem mais alto, tá? Então a gente tem esses dois primeiros passos, que são a identificação e a autenticação. Isso serve para você se identificar para o sistema e aí ele saber, né, ele vê que você é o usuário legítimo. E para completar, né, o processo do controle de acesso, a gente tem a parte da autorização, que não é trivial depois que você se identifica e se autentica, né, ao que é que você vai ter acesso. Se, por exemplo, eu tenho uma conta no Banco do Brasil e a minha mãe também tem uma conta no Banco do Brasil e eu consigo lá me identificar e me autenticar, eu não vou ter acesso à conta dela, eu vou ter acesso à minha conta. Então a gente também tem que ter, também está relacionado na área de segurança, essa especificação de quais partes, de quais recursos dentro do sistema um determinado usuário vai ter acesso. É isso aí que a gente está se referindo quando a gente fala da parte de autenticação. A parte de autenticação é onde entra o conceito de separação de privilégios dentro de um sistema, tá? E isso vai ter aplicações nas mais diversas áreas, a gente tem como discutir isso das mais diversas formas. Uma forma bem simples de observar o conceito de separação de privilégios acontecendo na prática é, por exemplo, quando a gente usa o Google Chrome no Windows. Eu não tenho como mostrar para vocês porque eu estou no Linux, então eu não tenho como abrir aqui não tenho como dar Ctrl+Del para abrir o gerenciador de tarefas e mostrar para vocês. Mas se vocês estiverem no Windows, abram o Chrome e abram alguns sites, né, algumas abas. Se vocês colocarem lá, derem Ctrl+Del e forem olhar nos processos, vocês vão ver que tem vários processos do Chrome rodando ao mesmo tempo. Essa é a forma como o Chrome implementa separação de privilégios. Porque, veja bem, o que é que a separação de privilégios quer dizer? Ela quer separar os privilégios, seja lá de
de quem for, né? Pode ser os privilégios de um determinado usuário, os privilégios de um determinado processo, uma determinada aplicação, de forma que cada um deles só tenha acesso ao conjunto mínimo necessário de recursos aos quais que eles precisam para executar suas funções. De forma que lá dentro do Chrome, por exemplo, se a gente está abrindo várias abas num determinado momento, cada aba ela vai ter um conjunto de recursos que ela vai precisar para, né, funcionar. Por exemplo, você pode ter uma aba com o Facebook aberto, outra lá abrindo com o Spotify, outra aba com algum joguinho rodando em Flash ou em HTML5. E alguns vão ter música, outros vão tocar vídeos, enfim, vão ter diferentes exigências para sua máquina, né? Então, como é que o Chrome ele implementa a separação de privilégios para te oferecer mais segurança? Ao invés de ele ter um processo só rodando, né, e executando todas as abas, ele vai dividir esse processo em várias fatias, onde cada um deles vai ter acesso só aos recursos que aquela aba precisa. De uma forma que, se você tiver uma falha de segurança em uma delas, se alguém conseguir invadir o seu sistema por meio de um desses sites que você está acessando, ele não vai ter acesso a todos os recursos que o Chrome está executando, né, que o Chrome está usando. Ele vai ter acesso só ao daquela aba, né, que teve a segurança quebrada. E isso também vai ter diversas outras implicações dentro do seu sistema, como, por exemplo, a forma como o sistema operacional ele separa os privilégios de usuários ou os privilégios de grupos, ou quais recursos a gente consegue acessar ou até mesmo ver, dependendo de qual usuário a gente tem. Tá? A parte de controle de acesso tem bastante informação, tá? Eu vou parar por aqui no vídeo, mas lá no texto, que eu vou colocar também no Moodle, vocês vão ter bem mais conteúdo para ler, então não deixem de ler, dar uma olhada lá, tem muita informação importante, tá? E até o próximo vídeo, espero que esse tenha ajudado a dar uma boa introdução para a parte de controle de acesso, tá? Valeu!